Olá, como você está? Quero compartilhar com vocês algo acerca deste copo. Algo que aconteceu entre eu e meu marido uns anos atrás. Aí você pode pensar, mas eu não sou casado, mas você pode ter certeza que isso daqui é para você levar para sua vida, que não é apenas sobre casamento, é sobre relacionamento. Uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu tinha pedido meu marido para comprar dessa caneca aqui desse copinho, só que com a alça, que eu queria a caneca. E quando ele chegou, ele apareceu com esse daqui, dois copinhos, e ele falou assim, não tinha com a alça. E aí, para você não ficar sem, eu trouxe esse daqui. Na hora, eu fiquei chateada porque eu queria a caneca, né? Eu queria ele maior, porque ele é bem pequenininho, e eu queria maior e queria com a alça. E aí eu fui, parei, pensei antes de responder, e eu pensei literalmente o que ele falou, né? Não tinha o que eu queria, mas ele trouxe algo para mim. Muitas das vezes a gente se perde nisso, por não saber o que responder quando a gente deixa ser dominado por uma emoção. Tem muitos casamentos acabando, tem muitos relacionamentos de amizade entre pais e filhos, ambientes de igreja, de trabalho, que acabam porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Isso daqui não era sobre o copo, era sobre o que ele se propôs a fazer para mim e sobre o que eu me propus a responder em relação àquilo. Existe uma diferença muito grande entre ação e reação. Eu tive uma ação, eu respondi após ter pensado. Agora, se eu tivesse falado da forma que me veio à mente, a forma que eu senti, eu teria reagido. E muitas pessoas hoje estão extremamente reativas. E elas acabam destruindo os seus casamentos, os seus relacionamentos, ambientes, porque elas ficam reagindo o tempo todo. Se você não domina suas emoções, você pode ter certeza que você vai ser dominado por elas. E quando essas emoções, elas dominam a gente, elas saem fazendo um estrago gigantesco. Tem pessoas que conseguem destruir para sempre casamentos, onde entra o divórcio e nunca mais tem a possibilidade de reatar aquele casamento. Onde tem uma ruptura entre mãe e filho, entre pai e filho, entre irmãos, entre colegas, entre amizades. Tudo isso por causa de palavras ditas de forma impensada. A gente sabe que existem palavras que são dolorosíssimas. Antes de ontem, se não me engano, eu bati a perna. Tem até um vídeo falando sobre isso. Eu bati aqui com muita força e aqui tem uma bancada. Então, na hora que eu bati, a mesa não arredou, a mesa ficou. Aí parece que afundou com tudo, sabe? Eu fiquei me sentindo assim, sendo colocada num palito de churrasco. Doeu muito. E doeu, ainda tá dolorido, eu tô com um roxo gigantesco na perna, porque foi uma pancada bem forte. Doeu, ainda tá dolorido. Mas a gente sabe que tem palavras que doem muito. E é incrível como a sensação de que elas permanecem machucando é muito maior do que um machucado em si. Uma hora vai passar, uma hora esse roxo vai sumir, mas tem palavras que parece que deixam roxo na alma, sabe? Parece que fica latente, porque a pancada foi feita, doeu ali na hora, e na hora que passar a mão aqui eu sinto um caroço. E quando passar a mão dói. Então parece que fica desse jeito, as palavras, quando elas são malditas, pesadas, dolorosas, parece que elas deixam a alma sensível, qualquer coisinha faz sentir dor. Eu gosto muito de usar um exemplo de quando a gente vai para a praia e pega sol sem passar protetor e fica ardendo, sabe? Se uma pessoa te abraçar, esse abraço não vai ser legal. Esse abraço vai ser um aperto, vai ser uma tortura, vai ser ruim. É um abraço? É. Mas por estar ferida, esse abraço não é bom. E muitas das vezes as pessoas estão dessa forma, deixando com que algo que as feriu permaneça ali, sem um processo de cura, sem um tratamento. E qualquer pessoa que se aproxima, ela vai trazer dor, mesmo não tendo sido a responsável. Nesse caso, o responsável foi o quê? Foi o sol e, de certa forma, a pessoa que não se protegeu. E aí já fica também a dica. Quando o Provérbios vai falar acerca de você guardar o seu coração, Provérbios 4, 23, se não me engano,
para você guardar o seu coração, se você não se proteger, se você não se blindar, se você não blindar sua mente, o seu coração, os seus ouvidos, se você não tomar cuidado com o que está do lado de fora, se você deixar entrar, né, coisas ruins que estão do lado de fora para o lado de dentro, você pode ter certeza que isso vai te contaminar. Se você tiver com uma caixa d'água e do lado de fora tiver água podre, água suja, não vai contaminar aquela caixa d'água, a não ser que ela tenha um furo. E esses furos, geralmente, eles são provocados. Às vezes pode ser por você, às vezes pode ser por outras pessoas. Mas a partir do momento que aquele furo existe, você tem que correr contra o tempo para poder tampar aquele furo. Porque enquanto aquele furo estiver aberto, a água do lado de fora, ela vai entrar e ela vai contaminar aquela água que está do lado de dentro. E se do nosso coração procede a fonte da vida, as fontes ali, vai sair o quê? Coisa contaminada. E aí tudo aquilo que você colocar para o lado de fora vai sair contaminado. E nisso a gente sai contaminando pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Você já percebeu como é que é engraçado? A gente desconta em pessoas que não fizeram absolutamente nada. Ou pessoas que às vezes nem estavam na nossa vida quando algo aconteceu. Porque muita coisa que acontece na infância, ela não fica na infância. A infância é chão que você vai pisar a vida toda. Por isso que você tem que guardar o seu coração e, quem sabe, fazer terapia. Às vezes você teve uma infância muito agressiva, abusiva, uma infância terrível. E ao longo da sua vida você vai reproduzindo coisas que fizeram com você, de forma inconsciente. Eu poderia ter ferido meu marido naquele dia. Mesmo que de forma não intencional. Porque às vezes a gente fere quem a gente ama sem perceber. Às vezes a gente fala coisas que não deveria sem perceber. Só que se a gente não se atentar para isso, isso vai virando um hábito, um comportamento. E não é desculpa, principalmente no mundo que a gente vive hoje, não é desculpa para continuar errando, para continuar preso nos próprios traumas, bloqueios. A gente tem muito acesso à informação, a gente tem o mundo na palma da mão. Eu moro em Contagem, Minas Gerais. Coloca aqui de onde você é para saber onde esse vídeo está chegando. E aí você vai ver o quanto que a gente pode saber sobre tudo através de um YouTube, um Google. É muito fácil a gente ter acesso a conhecimento. O problema é que as pessoas não querem passar pelo processo porque é doloroso. Eu sou terapeuta de mulheres, inclusive, prazer, meu nome é Natália, sou cristã, casada, tenho 2 filhos, o Rodrigo e o Felipe, sou casada com o João, sou terapeuta de mulheres, estudante de teologia, e eu já atendi mulheres que, infelizmente, elas reproduzem padrões de coisas que pessoas fizeram com elas quando elas eram crianças. E hoje elas reproduzem, porque a criança interior dela está ferida. E como ela não se permitiu passar pelo processo, porque dói, gente. Dói. Às vezes, aquela ferida que foi feita ali, ela pode ter gerado uma dor até profunda. Só que a sensação é que o processo de cura, o tratamento é muito doloroso, porque fica mexendo, sabe? Fica cutucando, fica esfregando, fica te lembrando aquilo dali. E a sensação é que a dor nunca vai passar, o sofrimento nunca vai acabar, vai continuar daquela forma. Só que quando você fica focando no resultado, é muito melhor doer uma vez para não doer mais. É muito melhor você passar pelo tratamento do que viver no sofrimento. Porque olha só, a dor é inevitável. Essa batida aqui, ó, foi inevitável, apesar que eu poderia estar mais tranquila, né? Eu passei aqui igual um furacão. Mas vamos colocar aqui, a dor foi inevitável, porque eu bati com muita força. Mas o sofrimento é opcional. Eu poderia estar fazendo um drama por causa dessa batida. Poderia estar, ai, minha perna, meu Deus, como é que vai ser minha vida? O que é que vai ser agora? Como é que eu vou andar? Como é que eu vou fazer? E ficar naquela lamúria. Isso aqui não está me atrapalhando em absolutamente nada. Por mais que esteja gerando um certo incômodozinho, não está atrapalhando a minha vida. E aí é muito pior quando tem algo que está atrapalhando a sua vida e você não faz absolutamente nada para se livrar disso.
Imagina uma pessoa que está com um gesso na perna e precisa da muleta para poder facilitar a sua caminhada, mas ela não quer de jeito nenhum. Aí ela prefere ficar pulando, que ela vai ficar mais cansada, vai se desgastar, vai correr o risco de cair, mas ela prefere aquilo dali para se fazer de coitada, para as pessoas ficarem ajudando, para as pessoas olharem e falarem, tadinha, vamos ajudar. Você sabia que tem pessoas que gostam disso? Que elas se sentem bem sendo vistas como coitadinha, como vítimas, elas querem ser cuidadas o tempo todo? Então, que você leve essa reflexão do copo para sua vida, para você se lembrar que não só dentro do seu casamento, mas com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não conhece, por onde você passar, não seja reativa. É melhor você morder a boca, pensar, respirar e depois responder, do que talvez você falar algo e depois não conseguir consertar. Copo, se quebrar, a gente pode comprar outro, a gente pode ir numa loja e comprar algo melhor, mas tem relacionamentos que depois que eles quebram não tem como consertar mais. Então, se você gostou desse vídeo, que você possa deixar o seu comentário aqui, curta, para o YouTube entender que ele é relevante, entregar para mais pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito, se quiser deixar sugestão de algum tema, só colocar aqui nos comentários, e é isso. Pense antes de responder. Tchau!